Olá, galerinha! Bom, andei um pouquinho afastada por conta de problemas aí de saúde. Fiquei um pouquinho debilitada, mas agora tô bem. Tô melhorando assim um pouquinho. Então a gente tá voltando agora. Voltar a estudar um pouquinho. E como prometido, eu tinha falado pra vocês que ia mandar um vídeo de correções sobre exercícios de radioatividade, tá? E aí eu selecionei alguns que eu achei muito interessantes, porque talvez vocês assim tenham dificuldade de fazer um pouquinho sozinhos, mas eu vou mostrar pra vocês que não tem mistério, de verdade. Então, só pra relembrar, pra gente relembrar aqui sobre o tempo de meia-vida, eu vou fazer o primeiro exercício sobre o tempo de meia-vida. Então aqui, ó, como funciona o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida nada mais é do que o tempo necessário para uma amostra radioativa ter a sua massa dividida pela metade. Ou seja, se o tempo de meia-vida dela for de 1 hora, depois de 1 hora ela vai ter metade da quantidade. Vamos colocar assim um valor fácil, 100 gramas. Depois de 1 hora, que é o tempo de meia-vida dela, ela vai ter 50 gramas. Depois de mais 1 hora, ela vai ter 25 gramas. Depois de mais 1 hora, ela vai ter 12,5 gramas e assim até acabar todo o material. Então, como funciona o esquema? Ó, massa inicial, depois do tempo de meia-vida vai ter o quê? A massa inicial dividido por 2. Depois de outro tempo de meia-vida, vai ter a massa sobre 2, né? Dividido por 2, que é o quê? O M0 sobre 4. Mesma coisa. Depois do tempo de meia-vida, vai ter esse M0 sobre 4 dividido por 2, que é nada mais do que o M0 sobre 8. Então perceba, ó, era M0 sobre 2, M0 sobre 4, M0 sobre 8, M0 sobre 16. O próximo, vocês perceberem, ó, esse valor aqui é sempre aumentando um valor de, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a 1. Aqui era 2 elevado a 2. Aqui era 2 elevado a 3. Aqui era 2 elevado a 4. A potência não é isso, ó. A quantidade de vezes que esse número se multiplica. Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aqui, eu tenho que multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Aqui o 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, disso, a gente tem a fórmula para a gente fazer direto, sem precisar fazer um por um. Que é o M0 sobre 2 elevado a x. Esse x é nada mais do que a quantidade de tempos de meia-vida que foi utilizado. Para chegar no M0 sobre 16, quantos tempos de meia-vida foram? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4. Para chegar nesse M0 sobre 4, quantos tempos de meia-vida foram? 2. Por isso, 2 a 2. Então, é assim que funciona. Essa é a regrinha matemática para a gente fazer direto. Então, ó, essa é a formulinha que a gente pode usar. Aqui tem um exercício que eu adoro, que é um de Chernobyl, que ele faz o exercício dá as informações de um modo diferente para você raciocinar, mas as informações que você precisa é só essa, entendeu? Não vai ter uma coisa mirabolante. Então, eu queria fazer esse exercício com vocês para vocês perceberem que às vezes o exercício pode vir de um formato diferente, mas você consegue responder. Ó, por exemplo, o exercício 6 da página do 306 da apostila 2. Diz o seguinte: o acidente do reator nuclear de Chernobyl, em 1986, lançou para a atmosfera grande quantidade do estrôncio 9038. Só lembrando que aqui é a massa e aqui é a quantidade de prótons. Ok. Radioativo, cuja meia-vida é de 28 anos. Ou seja, ele leva 28 anos para ter a quantidade dele lá dividida pela metade. Então vai, supondo
ser esse isótopo a única contaminação radioativa e sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de estrôncio se reduzir por desintegração a 1/16. Ele quer que a massa que ele tem lá vire 1/16. Ó, entenderam a sacada? Ele está dizendo o quê? Que lá em Chernobyl, considerando que só tenha esse material radioativo lá ainda, vai ser seguro voltar para Chernobyl quando a quantidade dele tivesse reduzido a 1/16. Ou seja, tiver ido para esse valor aqui, 1/16. O local poderá ser habitado novamente em que ano, então? Então, vamos lá. Essa massa aqui é a que ele tinha de 1986, certo? Ele quer saber em que ano ela vai ser habitada de novo, porque vai chegar nesse valor de M0/16. Esse ano aqui que ela quer saber. Que a questão quer saber. Então, ó, a gente já deu até a dica aqui, ó. Para M0 ter M0/16, quantos tempos de meia-vida tem que passar? 1, 2, 3, 4. 4 tempos de meia-vidas. Por isso, ó, que esse 16 é o 2 elevado a 4, que a gente já tinha citado antes. Então, quanto é? São 4 tempos de meia-vida, não é? O tempo de meia-vida não é 28? Então, 28 vezes 4, que vai dar quanto? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. Tem que passar 112 anos. Então, em que ano vai ser isso? Vai ser 1986 mais 112, que é 8901, 2098. Ou seja, no ano de 2098, Chernobyl poderia então ser habitável novamente. Entenderam? Agora, eu vou fazer o exercício 7 da página 307, tá? Contextualizado ainda na apostila 2. Pra gente treinar mais um pouco. Agora, não vou falar sobre o tempo de meia-vida, vou falar sobre as reações radioativas, né? E sempre vai ser o mesmo estilo de reação, ó. Vou ler aqui pra vocês. No dia 6 de agosto de 1995, o mundo relembrou o cinquentenário do trágico dia em que Hiroshima foi bombardeada, reverenciando seus mortos. Uma das possíveis reações em cadeia de fissão nuclear do urânio 235 usado na bomba é essa. A bomba tinha essa reação aqui, ó. Uma reação de fissão do urânio. Então, como funciona a fissão? A fissão é o bombardeamento com o nêutron, né? Só que um elemento com bastante massa se transforma em diferentes elementos. Isso é a fissão. Se fosse ao contrário, aqui, ó, esses dois gerando o urânio seria uma fusão. A diferença basicamente é essa. Fissão é um maiorzão gerando menores e a fusão são pequenos gerando um maior. De uma forma bem geral para vocês não esquecerem. Mas enfim, isso não faz diferença aqui não. Ele quer saber no exercício X corresponde ao quê? Então a gente tem aqui, ó, urânio com o nêutron, dando o bário, 139, né? O criptônio, 94, e X, e mais uma energia. Esse X é quem? Simples. O que a gente viu? Tudo que tem em cima de um lado da seta tem que ter em cima do lado da outra seta. Então aqui, ó, se do lado esquerdo eu tenho 2, 3, 5 mais 1, do outro lado eu vou ter que ter exatamente, por isso eu botei o igual, a mesma quantidade. Então vai ser 139 mais 94 mais, vou chamar de Y, né? Y. Vamos ver quem é Y. Aqui é 2, 3, 6. Aqui vai ser
139 mais 94, que vai dar quanto? 3 vai 1, 233, mais o y. Então, o y vai ser 236 menos 233. Y vai ser 3. Então, em cima, eu tenho que ter massa 3 nesse x. Ok. Vamos ver embaixo. Embaixo eu vou chamar de z. Mesma coisa. A quantidade embaixo do lado esquerdo da seta tem que ser igual à quantidade embaixo do lado direito da seta. Então, vai ser 92 mais 0. Vou botar só para vocês não esquecerem. E aqui vai ser 56 mais 36 mais o z, que é o que eu quero descobrir. Então, vai ser 92. 56 mais 36 dá 92 também, mais z. Então, o z é quanto? 0. Então, em cima eu tenho 3 de massa e embaixo eu tenho 0 de prótons. Então, vamos conferir as opções. Pode ser A? Não. Porque eu tenho 3 em cima, mas embaixo eu tenho 1 e eu só quero 0. Pode ser essa? Pode. Porque, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 0, 0. Então, essa aqui é a opção. Vamos ver por que não são as outras, ó. Aqui, ó, 2 nêutrons. 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 0, 0. Não é. Aqui, a partícula alfa é 4 e 2. Também não é. E aqui o deutério é 2 e 1. Também não é. Então, é a opção B.